Alô, amigos, estamos aqui no nosso segundo Café com Perícia Forense. Hoje o nosso assunto vai ser violência animal. Eu estou aqui com meu amigo perito do Centro de Perícia Científica, Renato Chaves, Felipe Sá, e como o nosso papo é informal, eu vou deixar que ele mesmo se apresente e diga quem é Felipe Sá. Felipe Sá, com você, meu amigo. Tudo bom, Walter? Tudo bom, meu amigo? Satisfação estar aqui no Café com Perícia. Eu sou o Felipe Sá, sou perito criminal, médico veterinário, formado há 18 anos e desse período, 9 anos, já estamos trabalhando lá com o nosso colega Walter na perícia criminal, no nosso glorioso Centro de Perícia Científica Renato Chaves. Parabéns. Uma honra estar aqui. Ah, que isso. Eu só fico assim, porque quando você diz 9, eu já fico pensando nos meus 26, mas é na vida, né? Você com certeza também vai chegar lá e vai gostar muito. Bom, gente, antes da gente fazer as perguntas aqui do nosso Café com Perícia sobre a violência animal, eu gostaria de começar esse papo lembrando um grande conto da literatura brasileira de Graciliano Ramos, que foi escrito na década de 30, veja, já tem 90 anos, daqui a pouco faz 100, sobre violência animal, que é o Conto da Baleia, que faz parte do livro Vidas Secas. Eu até peço para que vocês leiam o Conto da Baleia, porque realmente a violência é muito forte. Não vamos falar todo, porque é grande o conto, mas resumidamente, a cadela, a baleia, que é o nome dessa cadelinha, era uma cadela magra, que apresentava ferimentos, as moscas ficavam às vezes voando em cima da cadela, mas ela era muito querida pela família, pelas crianças. Quando as crianças brincavam com a cadela baleia, não sabia quem era cadela, quem era criança, então era muito... Ela devido às feridas, e aí você vai tratar que ela já tinha essas feridas, né? Talvez nada patológico, mas é com você, as lesões, ela estava amarrada aí num sabugueiro, que é na crença popular da época. Bom, enfim, o Fabiano, que é um personagem, ele resolve então, achando que ela tinha raiva canina, resolve matar a baleia. Então ele pega a arma, um rifle, e atira na baleia e tira uma das pernas da baleia. A baleia fica se arrastando. Essa narrativa, ela choca, ela é muito forte, é uma literatura que realmente mexe com a gente, né? A gente que ama animal, a gente sente o sofrimento da baleia, consegue passar. E aí o que acontece? A baleia sangrando muito, fugindo daquela situação, e o que me chama a atenção e que mexe realmente comigo é quando a baleia já está ali nos seus últimos suspiros, ela lembra da vida dela passada, ela lembra quando ela nasceu, como ela foi acolhida, como ela foi tratada, e ela fica então imaginando, será que eu estou pagando, isso tem uma punição por alguma coisa que eu fiz errado, apesar de ser poético, mas isso reflete o que o animal sente, né? O sentimento. Então, eu quis começar com esse conto da baleia, da cadela baleia, porque eu vejo que nós não mudamos muito, né? A violência animal, mesmo num conto, quando a gente vai para a realidade, ela ainda é muito forte. E é isso que nós vamos conversar aqui. Eu acho muito interessante que o professor Walter nos coloca da genialidade de Graciliano Ramos nos anos 30, já ter a sensibilidade de entender o animal como um ser que tem sentimentos. Só atualmente os cientistas britânicos já emitiram o parecer lá, sua nota técnica, que os animais são seres sencientes. São animais que têm... Sencientes. Explica isso aí pra gente. São animais que têm sentimentos, que têm medo, que têm memórias, e nós percebemos isso, né? Então, se formos analisar, as famílias antigas eram numerosas, com muitos irmãos, com vários parentes, e hoje em dia você tem no seio familiar um filho, 2 filhos no máximo, 3, quando tem muito, mas aquela necessidade de criar, ela continua inerente ao humano, às famílias. E aí os animais domésticos são muito inseridos hoje dentro da residência. Os animais já são considerados da família. Parentes. Não tenha dúvida disso. São parentes. A gente sabe disso, né? Só que dentro dessa relação de proximidade, muitos problemas ocorrem. E entra a questão da violência e os maus tratos contra os animais. Isso é realmente uma realidade. Mas já vamos começar o nosso bate-papo. Então eu quero fazer a minha primeira pergunta, né? O que caracteriza uma violência animal? Uma pessoa que, na verdade, a minha pergunta eu vou refazer, são 3. O que realmente é uma violência animal? O que caracteriza uma violência animal? Como uma pessoa que vê uma violência animal, o que ela pode fazer? E como é essa perícia da violência animal? Então, discorra um pouquinho desse assunto para a gente poder, assim, começar a discutir isso aí. Tirando essa ótica inicial
sobre o animal ter o sentimento, Sim. nós precisamos enxergar pela visão da criminalística. Porque o animal, quando ele recebe uma agressão ou condutas de maus tratos, que não são só agressões físicas, muitas vezes é um crime de terror psicológico contra o animal, além de deixar o animal sem um espaço adequado, sem fome, entre outros tipos de agressão sexual e traumática, que elas não são ligadas somente ao âmbito do animal, mas ela reflete violências que ocorrem dentro do seio familiar. Muitas vezes, o crime que ocorre contra o animal, ele está sendo transmitido também para as crianças, contra violência sexual, abuso infantil, e muitas vezes contra as mulheres também. E isso tem uma gravidade muito grande que extrapola a visão de uma mera agressão contra um animal de forma simples. A gente não pode ver simplesmente, a pessoa chutou o animal. Não, às vezes tem uma coisa muito maior por trás desta ação, realmente uma ação criminosa, mas tem muita coisa por trás disso que muitas vezes a gente não percebe, a gente não discute, e a pessoa acha que simplesmente aquilo é um fato isolado, e não é, faz parte de um contexto maior. Verdade. Então, mas como é que você, quando pega um animal morto ou um animal vivo, como é que vocês verificam essa perícia? Como é que você consegue dizer, olha, esse animal tem evidências que realmente ele sofreu maus tratos? Nós temos hoje, de forma consagrada na nossa ciência, protocolos de avaliação do bem-estar animal. No caso de nós fazermos as perícias no local do animal ainda vivo. Vocês vão para o local onde o animal... Também fazemos perícias do animal vivo, no ambiente dele é muito importante, em que se verificam as 5 liberdades que o animal precisa ter de estar bem fisicamente, estar bem nutricionalmente, na questão sanitária, do animal estar bem psicologicamente e daquele ambiente ser adequado àquela espécie. Esses 5 itens vocês fazem análise todinho disso aí. Tem um ranking que se classifica e nós podemos conceituar se naquele local há ocorrência de crimes de maus tratos. Então não fica isolado somente a uma lesão que chega ao patologista. Não é só o animal, é um contexto como um todo. Muito legal. E se puxar o fio da meada, Walter, você pode verificar que se investigar um local em que houve maus tratos contra animais e entrevistar a família, você vai ver que aquele crime de violência também pode estar ocorrendo contra os entes familiares, contra as crianças, contra as mulheres. Então, um animal que sofre um maus trato muito forte, vamos supor de um pai, pode ser que esse pai seja violento com seus filhos. Sim, a probabilidade é muito alta, de acordo com todos os nossos trabalhos, a nossa experiência e toda a literatura científica que está disponível no mundo inteiro, isso é consagrado. Então, é necessário investigar, é mais do que um crime contra os animais. Quando você tem um crime dessa natureza, você pode estar tendo um abuso infantil e, mais grave que isso, Walter, essa criança que presencia essa violência ou que produz essa violência, a tendência é que ela se torne um jovem ou um adulto agressor. Então, isso é muito grave porque se nós interpelarmos e interrompermos esse ciclo de violência ainda no começo, foi apenas uma agressão contra o animal. Não. Faz a investigação, faz a perícia e você vai quebrar esse ciclo. Isso é muito importante. Então, a denúncia da violência animal, ela toma um aspecto realmente muito importante para a sociedade. Como é que uma pessoa pode fazer essa denúncia? Sim, nós temos hoje, qualquer delegacia, ela está apta. Você tem os Disque Denúncia, que também pode fazer denúncia anônima. A delegacia, há em alguns locais delegacias especializadas em meio ambiente, tem policiamento especializado em meio ambiente em muitos locais, em alguns locais do estado, em Belém como um exemplo, e há uma equipe que vai fazer essa investigação. Mas há em outros estados, como lá no Paraná, já uma divisão dentro da assistência social, que quando ocorre é muito interessante, quando ocorre uma denúncia que a assistência social precisa investigar de violência contra a mulher, contra a criança, vai uma equipe junto com os psicólogos e assistentes sociais, com o veterinário, e ele vai observar se naquela residência
também ocorre crime contra os animais. Agora, já que ele está falando da perícia, eu queria que você assim, relatasse um caso que você fez a perícia, né? Para a gente poder visualizar essa realidade da perícia. Pode ser uma rinha de galo, pode ser um fato interessante que são, às vezes, fogos de artifícios que são liberados em festividades, às vezes a gente ouve muito o problema dos animais, dos cachorros, da audição, né? E eu queria que você comentasse alguma perícia sua que... Não precisa ser aquela perícia, mas que você explicasse para a gente qual é o procedimento. Vamos lá, eu queria ouvir sobre isso. Nós temos muitos casos, né, Walter? Na verdade, as demandas de perícias contra os animais, ela inclusive ainda está reprimida, porque as pessoas fazem poucas denúncias, porque nós temos poucas delegacias especializadas. Mas, num caso bem especial, é muito comum que nós tenhamos nos finais de ano, nas festividades, jogos de futebol, queimas de fogos. E muitas vezes esses estouros desses fogos, eles acabam atingindo animais, seja pela propagação de onda de choque, em que nós já observamos essa... Desculpa, Sá, interromper, não é só o barulho, é a onda de choque, o deslocamento do ar, se você quer dizer isso. Sim, quando ocorre a deflagração, o ar se desloca e essa propagação do ar em onda de choque atinge os órgãos dos animais e depois vem as ondas acústicas, que também podem atingir... Essas ondas não é só a audição, os órgãos internos, fígado, intestino... Sim, primeiro vem as ondas de choque, que atingem os órgãos e posteriormente tem as ondas acústicas, que também podem ferir as membranas tipânicas. Então é em todo o corpo, né? Sim, todo. Fora que os animais que não morrem, muitas vezes ficam com sequelas e moribundos para outros tipos de problemas. Eu vou interromper só um pouquinho, porque nossa café com perícia forense, e nós estamos sem café, né? Eu estava esperando por isso. O nosso amigo está fazendo a filmagem ali, o nosso amigo Leonardo, né? Que é o nosso companheiro que está aqui, toda essa luz, né? Esse cenário. O Leonardo tem participado. Vamos ver se o café tá bom, né? Tá bom. Agora vamos provar o café. Vamos pegar rapidinho para a gente continuar esse papo. Tá muito bom. Obrigado. Aí. Né? Tá bom aí o café? Tá no ponto. Tá no ponto. Eu vou deixar esfriar um pouquinho o meu. Olha só. Estamos falando então dessa perícia que você fez, né? Essa rinha de galos. Você já fez alguma? Já fiz várias, né? É muito comum as pessoas em plenos tempos atuais ainda tem essa cultura de estar vendo animais se confrontando e tendo prazer nisso e apostam muito dinheiro. Então isso tem um elemento cultural, mas que toda cultura que é nociva, ela precisa ser mudada. Os paradigmas sempre estão aí para serem quebrados. Então, essa cultura precisa mudar. Precisa acabar. Mesmo porque vimos já no tópico anterior que não é um simples crime contra o animal. Você pode estar muitas vezes estimulando pessoas agressivas para um futuro da sociedade. Bom, nosso tempo é curto, né? Nosso café com perícia lá tem um tempo, então a gente tem que... Se a gente for falar aqui, a gente vai ficar falando são muitos o casos, dia todo, são muitos casos. Mas eu quero trabalhar um outro caso com você, que é a violência dos animais silvestres. Por exemplo, a gente ouve muito o problema da onça pintada. Então, quando a onça é morta e o cara vai tirar a pele, não é isso? Aquela coisa toda. Tem como vocês, depois que o animal a pele foi toda preparada, tem como saber qual é a espécie da onça? Vocês conseguem, nessa perícia, depois de o animal morto há tanto tempo, pela alçada, dá para saber qual é o animal? Sim, Walter, é muito interessante. Hoje nós temos, dentro da nossa criminalística, todas as ferramentas e condições para identificar espécies, e os crimes ambientais são muito comuns. O tráfico de animal silvestre, ele inflige inúmeras espécies e causa um prejuízo ambiental sem medidas. Então, nós precisamos entender que quando ocorre um crime contra o animal silvestre, ele também não pode ser visto de forma isolada. Já peguei vários casos em que o criminoso em si colecionava para se fazer um comércio de partes das onças, cabeças, a pele inteira, ou só as patas, ou as gônadas, e muitas vezes pode ter envolvido com cortado, formando produtos. Era a pele inteira, só a pata, só o crânio dissecado. Então, quando abriram o freezer do cidadão,
eram várias cabeças, eram 19 felinos. E para você matar 19 onças, você precisa atingir um território, porque a onça é territorialista. Ela não fica num rebanho, num local. Ele não caçou numa direção só. Então, é um crime que ele se expande e agride animais que já estão comprimidos numa faixa de floresta já bem sucinta. Então, essa perícia em questão, ela foi muito chocante. Você estender e quando você vê a dimensão do crime que foi feito, de acordo até com os nossos colegas do IBAMA, do ICMBio, foi o de maior proporção aqui no nosso estado. Foi aqui no estado do Pará? Aqui na região lá do sul do Pará. Caramba. Muito gente, nosso tempo está esgotando. Eu quero te agradecer, né, a sua presença no nosso Café com Perícia Forense. Também mandar um abraço para os nossos colegas lá do Centro de Perícia Científica, Renato Chaves, com certeza virão também aqui para brilhantar o nosso convite, para a gente sempre tratar desses assuntos de relevância, não só para a perícia, mas para a sociedade, mostrar de uma certa forma o nosso papel, né, o nosso estudo, que é um estudo extremamente científico, gente. Então, aqueles que querem um dia ser perito, não tem segredo, é estudar, é realmente se dedicar e o mais importante, gostar do que faz. A gente vê o entusiasmo do veterinário, médico legista, veterinário, né? Felipe Sá. Então, a gente tem que sentir essa energia realmente positiva. Felipe, eu quero agradecer, quero apertar sua mão, agradecer, quero fazer um brinde no nosso Café com Perícia. E, pessoal, venham assistir o canal, não esqueça de acessar o nosso canal no YouTube, que está aqui. Até o próximo, um grande abraço. Muito obrigado. Até lá.